E a gente vai conversar agora com o Renan Souza, professor do curso de Gestão em Redes Sociais do IESB. Fala, professor Renan, tudo bem? Bom dia, Bruno. Tudo bem e você? Tudo jóia. Vamos falar sobre engajamento nas redes sociais, como conseguir mais curtidas, compartilhamentos, mais envolvimento das pessoas nas redes. Eu até citei aqui no programa recentemente, porque acabou viralizando uma imagem com o que seria o planejamento de uma empresária influenciadora, a Bianca Andrade, também conhecida como Boca Rosa, e tem muitos seguidores. E aí o painel lá da organização dela mostrava a quantidade de postagens que ela deveria fazer ao longo do dia para manter a movimentação das redes sociais. Tinha até foto do café da manhã, que horas que tinha que postar, mensagem motivacional, registro sobre o filho pequeno, tinha de tudo. E a gente percebe que, na verdade, é uma coisa que parece ser tão espontânea, mas na verdade tem muita organização, né? Teve gente até que acusou a influenciadora de manipular a própria vida, tornar um pouco artificial para gerar engajamento, mas ela está dizendo que faz parte de um planejamento estratégico que gera capital. Professor Renan, as pessoas que querem realmente conseguir mais engajamento nas redes sociais, elas precisam se planejar a esse ponto de até saber que horas tem que postar a foto do café? É engraçado porque, por exemplo, o Instagram, que foi a rede na qual ela colocou o planejamento dela, que vazou e tal, ele começou como uma coisa para pessoas, né? Pessoas mostrarem seu dia a dia em fotos e tudo mais. E aí isso foi crescendo e hoje em dia as pessoas tornaram o Instagram um negócio, né? E a partir do momento que eles usam essa plataforma como negócio, o planejamento eu acredito ser essencialmente importante, porque a espontaneidade é importante, mas assim, no caso dela, por exemplo, que tem 17 milhões de seguidores, se ela for fazer, por exemplo, ela falou, ela vive metida em reuniões, às vezes ela pode passar o dia inteiro sem a possibilidade de postar algo, porque ela não teve tempo para isso, ou não teve a lembrança, a memória e tal. Então, aquele planejamento ali, que pelo menos o que foi explicado era uma coisa que ainda estava sendo, discutida entre a equipe, é um norte para que ela possa, em alguns momentos, saber, olha, eu vou fazer isso agora, eu tenho que lembrar de postar uma frase motivacional e tal. Vou dar um exemplo aqui, mais ou menos, para ficar um pouco mais fácil de entender, né? Eu trabalho na gestão de conteúdo da TV Justiça também. E aí, a gente tem uma grade de programação, né? A gente tem que lembrar que o Instagram, hoje em dia, né, com a popularização das redes sociais, essa coisa por exemplo, a CBN está no celular, mas está no rádio, está na TV, e aí a gente tem que lembrar que cada um desses criadores de conteúdo no Instagram é como se fosse um canal de TV. Então as pessoas entram ali para ver o que eles estão falando, o que eles estão fazendo e tal. E aí a grade de uma TV ou a grade de uma rádio tem uma sequência, tem uma lógica, tem uma linha editorial, né? E aí quem trabalha de forma super profissional, que vive daquilo no Instagram, planejar essas coisas, eu acredito ser super normal. Agora, o que gera audiência, então, já que a gente está falando que é compatível a uma grade de televisão? O que gera audiência? Por exemplo, postar foto dos filhos, né? Nesse caso, gera audiência, engajamento, por quê? E aí é que tá. Ela fala lá quando ela está se explicando, ela fala, ó, a gente fez um estudo baseado em tudo que vocês gostam de ver por aqui. E aí cada página, cada criador de conteúdo tem que entender a sua audiência para saber o que funciona. Por exemplo, a foto de filho na minha página, eu tenho lá 60 mil seguidores onde eu falo de marcas. Se eu colocar aqui o meu enteado, eu não entendo que isso vai fazer sucesso, porque as pessoas nunca ouviram lá e não está dentro da minha linha editorial. Na dela faz muito sentido porque as pessoas querem ver o filho, tanto é que eles colocaram na lista. Então, o importante para quem está gerindo uma rede social é o quê? Tá sempre conversando com o seu público e entendendo as ações deles, né? O que gera mais curtida, o que gera mais comentário, o que gera mais engajamento, para, em cima disso, fazer mais daquilo, né? Por exemplo, se o filho dela faz sucesso e ela entende que expor o filho é ok, ela vai colocar mais o filho. Ela até disse que quando ela colocou lá naquela lá era para limitar a exposição do filho, né?
porque eram só 3 stories e tudo mais. Então, o mais importante, seja para a Bianca, seja para o Renan, é ouvir o público. E o próprio Instagram tem muitas ferramentas para isso, né? Esses dias eu fiz uma pesquisa com meus seguidores e falei assim, vocês veem o meu conteúdo mais nos stories ou no feed, né? Para quem não sabe, feed é aquela parte normal do Instagram onde você vai rolando, né? E aí 80% das pessoas disseram, eu vejo mais stories do que feed. E aí o que eu, que não tinha exatamente essa noção, falei, poxa, eu tenho que preparar mais conteúdo para os stories, porque é onde o meu público está. Aí passou a publicar, estou tomando café, bom dia. Então, aí é que a gente, é por isso que eu falei a coisa do conteúdo, né? O meu conteúdo não passa por isso, eu não mostro essas coisas, a minha vida pessoal não entra muito lá, só quando é relação com marcas. Por exemplo, hoje eu estou falando lá da polêmica da Disney, do cara que tomou a aliança, não sei se você chegou a ver, do cara que tomou a aliança de um casal que estava fazendo pedido na Disney Paris. Então eu estou falando disso desde manhã, pelos stories. E eu pergunto, o que você acha? A atitude dele foi correta? Tu está seguindo as regras da empresa? Ou foi ruim do ponto de vista humano e tal? E a gente vai discutindo o comportamento humano relacionado ao marketing e tal. Então, eu passei a usar umas stories, porque eu entendi que o meu público me via mais nos stories, né? Então, a principal recomendação, ou dica, ou conselho que eu dou para quem tem uma página, é estar sempre antenado e atento ao público. E sempre mesmo. Porque pode ser que daqui 2 meses a galera já não esteja mais ligada nos meus stories, e agora Reels, que são os vídeos e tal. Então, apesar de ser cansativo, você tem que estar sempre estudando o público e as tendências para saber para onde ir, o que fazer, como agir, como se portar na internet. Bem, eu estou vendo aqui que sua estratégia está dando certo, né, professor? O senhor está quase chegando a 60 mil seguidores, e aí a gente tem aqui muito conteúdo postado na sua página. Com que frequência a pessoa deve publicar, por exemplo, no Instagram, para gerar mais engajamento? Não existe a fórmula, né? Mas assim, o que eu indico? Primeiro, que você tenha consistência. Se a pessoa decidir que ela consegue uma vez por semana, que ela toda semana poste. Né? Não dá para dizer poste todo dia. O ideal seria esse. Mas a consistência é muito importante para que a pessoa esteja sempre te vendo. E foi o que a Bianca fez, por exemplo. Se ela passar muito tempo sem aparecer, que é o que ela falou, ela se esquecia por não ter um planejamento e tal, é aquele negócio de quem não é visto não é lembrado, né? E o próprio Instagram, ele tem uma coisa que as pessoas não sabem, as pessoas mais leigas, que não estão na área da criação do conteúdo, é que, por exemplo, ela tem 17 milhões de seguidores, não quer dizer que os 17 vão ver o que ela está postando. O Instagram tem um algoritmo para selecionar o que é relevante. E como que o algoritmo decide isso? Por exemplo, ela posta lá a foto do filho. E aí, se as pessoas, os seguidores dela, interagirem, comentarem, enviarem para outro, curtirem e tal, muitos deles, o Instagram fala, pô, parece que esse conteúdo é bom. E aí ele vai entregando para mais dos seguidores dela. Então, às vezes, um post dela, uma foto dela tomando café, é visto dos 18 milhões por 100 mil pessoas só. Às vezes, do filho, é visto por 500 mil. E é aí que ela entende que o filho, às vezes, faz mais sucesso do que o café. Então, mais uma vez, observar os hábitos do seguidor, do público, da audiência, para poder saber que caminho seguir. Sim. Bem, para a gente tentar orientar, então, aqui as pessoas que usam o Instagram como negócio, né? Eventualmente tem uma empresa ou vende alguma coisa e faz essa interlocução com os clientes pelo Instagram. Como é que essa pessoa, professor, pode usar o algoritmo, tão falado algoritmo, a seu favor para conseguir gerar mais curtidas, compartilhamentos nos produtos e, obviamente, publicar melhor, né, a coisa que ela está vendendo? Tem alguma dica? Tem. A primeira não seja aquele vendedor chato que mostra produto e preço o dia todo, o tempo todo. Isso não funciona em rede social. Não é o Instagram não é um panfleto, né? Então as pessoas seguem uma página porque elas querem alguma coisa que as interesse, seja entretenimento, seja dica profissional e tal. Então, por mais engraçado que seja, é fazer publicidade sem cara de publicidade, né? E como fazer isso? Tem uma coisa que a gente chama de branded content, que é conteúdo de marca, né? É a marca entregando o conteúdo para os seus seguidores e de forma indireta, não subliminar, de forma indireta, mostrar os seus produtos. Por exemplo, vamos dar um exemplo do início do século, assim. A Michelin, aquela marca de pneus e tal, ela criou um guia que dizia para as pessoas, olha,
tem restaurantes muito bons nessa região. A gente selecionou alguns e colocou nesse guia para você. Isso passou a se chamar o Guia Michelin. E o que era a ideia deles? Fazer com que as pessoas usassem os carros para se deslocar e ir até esses restaurantes, e com isso eles venderiam mais pneu. E ao longo desse guia, eles faziam propaganda do pneu, mas o foco era entregar conteúdo para as pessoas, relevante. As pessoas usavam porque elas teriam um benefício em ler aquele material. E aí a marca ia aparecendo como uma marca que está te entregando algo, que está te auxiliando, que se importa com você e tal. Então, e aí eles faziam isso há muito tempo, e hoje em dia todo mundo fala de Guia Michelin, e às vezes muita gente nem sabe que é a marca do pneu, mas sim, é a marca do pneu falando sobre restaurante. Então a ideia é essa, assim, você tem que estudar o seu nicho e ver o que você pode às vezes estar falando, gerando conteúdo interessante, criativo, para que as pessoas queiram te seguir para consumir esse conteúdo, e aí, ao saberem que você tem aquele produto relacionado àquela área, ou aquele, né, a tentativa também é sempre fazer um link, né, entre o que você está falando e o que você oferece, de produto e serviço. Então, fazer conteúdo interessante, criativo, que as pessoas queiram consumir para que, indiretamente, elas vejam a sua marca e, com isso, elas passem a ter a sua marca na lembrança, na mente, quando elas tiverem que pensar naquele produto. É muito importante, né? Isso, porque não é que se a pessoa seguir o passo a passo lá da Boca Rosa e começar a fazer tudo aquilo na própria rede social, que ela vai bombar de seguidores e de engajamento, né? Cada um tem que tentar entender a própria audiência, né, professor Renan, para saber o que postar. Agora, que, por exemplo, vídeo de criança, cachorrinho e de comida dá curtida, dá, viu? Dá, com certeza. Gatinhos também, a galera gosta muito, né? Mas aí, assim, tem gente que ainda sabe fazer isso de forma muito inteligente, assim, pega esses assuntos, vê se consegue linkar isso com o seu negócio. Muitas vezes não dá, né? Mas quem consegue fazer isso se beneficia dessas coisas que são mais populares, né? Aí cabe a criatividade e a estratégia de cada um em tentar fazer com que essas coisas se conversem, né? Nem sempre é possível, mas quando dá, é a tempestade perfeita do ponto de vista positivo, né? A gente conversou com o professor do curso de Gestão em Redes Sociais do IESB, Renan Souza. Professor, muito obrigado, um bom trabalho, até mais. Muito obrigado.